Vamos juntos, meus irmãos. Eu quero trazer o testemunho da graça de Deus. E eu fiquei orgulhosa do povo de Deus, de perceber uma fé alicerçada. O que de fato Deus na vida de uma pessoa, como transforma e como é diferente nós assumirmos a vida em Deus. Quando eu li esse testemunho, sabe o que me veio? Me veio a sensação, me veio a analogia de Daniel na cova dos leões. Porque quando você tem Deus, você tem paz. Você enfrenta os leões. Você pode estar numa prisão, mas você assim mesmo, você está livre em Deus. E é mais ou menos isso que essa nossa irmã vive e viveu. Ela diz assim: bom dia, Val, bom dia, bancada linda. Eu gostaria de que você não revelasse o meu nome, mas eu gostaria de dizer que num momento de desespero na minha vida, o momento mais difícil, meu marido foi embora. Ele foi embora da minha casa no dia em que eu estava enterrando meu pai. Meu pai faleceu e meu esposo me abandonou. Tudo no mesmo dia. Eu fiquei num momento devastador. Fiquei com 2 filhos, um menino de 11 e uma princesa de 2 anos e pouco. Costumo dizer, Val, que eu cheguei no fundo do poço, mas que esse poço eu cavei com as minhas próprias mãos. Mas uma amiga minha, quando eu estava nessa situação, me apresentou o programa Sorrindo para a Vida. E eu te digo, Val, se eu tivesse conhecido antes, meu marido talvez nem teria saído de casa. Porque, como eu disse, fui eu que cavei o poço. Mas tudo no tempo de Deus. Hoje eu sei que eu precisava passar por esse momento difícil. Precisava colocar Deus no centro da minha vida. Mas este é um milagre que está nas mãos de Deus, à volta do meu esposo. E ela disse assim: eu tive Covid em 2021. Fiquei com 75% dos pulmões comprometidos. Tive que quase ir para a UTI. O quadro era de UTI mesmo. E eu tinha muito medo. Fazia fisioterapia e nada melhorava. Minha saturação estava muito baixa. Eu só piorava. E naquele momento eu pensei que eu ia morrer. E eu me lembrava dos meus filhos, sem pai, sem vô, sem referência nenhuma. O que eu tinha era a medalha das 2 cruzes no pescoço. Mas até isso precisaram tirar de mim. Mas naquele momento, Val, eu entendi aquilo que vocês falavam. A promessa não simplesmente está na medalha, mas é uma aliança que Deus fez comigo. E Deus prometeu na sua palavra, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Val, eu repeti a palavra de Deus no meu pensamento o tempo todo. E ficava repetindo, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. E pedi a Deus, cumpre em mim esta promessa. E eu sempre piorando, mas eu não desisti da oração. Minha vida naquele momento estava nas mãos de Deus. E eu disse: Deus, Tu és o centro da minha vida agora. Faça a sua parte. Me tire desta situação. E para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, no dia da festa de Corpus Christi, eu tive alta. E como diz o Padre Jonas, Val, porque eu aprendi isso com vocês, não foi coincidência, foi providência naquele momento, pois eu tive a certeza de que de fato Deus estava fazendo a parte dele. Muitos não entenderam porque eu nem fui para a UTI com um quadro tão grave. Até o médico disse assim: eu não acreditei que você iria sobreviver. Mas de fato, eu sobrevivi e estou aqui para contar. Ela diz: nem o médico acreditava, mas Deus fez o melhor para mim. Hoje agradeço a Deus por tudo que a Canção Nova fez da minha vida. Sou grata por poder cuidar dos meus filhos. Meu esposo ainda vive numa situação de adultério, mas eu estou em paz, vivo em paz, perdoei, porque mais do que nunca eu tenho certeza, Deus está no controle de tudo. Agora vocês sabem porque me sinto tão feliz, porque eu tenho Deus que me fortalece todas as manhãs. O Sorrindo para a Vida é de fato o alimento para mim. Por isso eu ajudo a Canção Nova. Sou sócia pelo cartão
e posso dizer que tenho vontade de viver e testemunhar ainda mais o milagre de Deus na minha vida. Esta obra não pode parar e é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Como eu disse, não vou falar o nome dela, ela mesma pediu. Eu fiquei imaginando, porque eu perdi meu pai, né? E ela, no mesmo dia, perdendo as referências, o pai e o esposo, com 2 filhos. Passa pouco tempo, essa mulher adoece, fica à beira da morte. À beira da morte. Os médicos, depois, olhando para ela e dizendo, eu achei que você não iria sobreviver. Era a mesma coisa do médico dizer, pela ciência não havia recursos para você, né? Porque os médicos normalmente, inclusive, trabalham com esperança, vão mostrando essa esperança para nós. Mas ela confiou na promessa, pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. E o mais bonito, meus irmãos, é ela dizer, eu aprendi isso com a Canção Nova. Quantas pessoas que estão numa situação difícil, mas que podem testemunhar que aprenderam a ter fé em meio às adversidades da vida. Eu estou aqui impactado. Até agora, nossa, foi forte. Um dos testemunhos assim, mais fortes que já ouvi. Claro, são inúmeros testemunhos, mas é muito forte a fé dessa mulher. A partir dessa experiência com essa espiritualidade, da medalha das 2 cruzes, da confiança na palavra de Deus. Uma mulher que ainda está vivendo, né, ainda está travando uma luta na sua vida, mas que está ali, alicerçada, apoiada, né, segurando firme na mão de Deus. Coragem, viu? Quero dizer isso para muita gente que está nos assistindo agora. Eu sei que talvez esteja passando por tantas situações difíceis na sua vida. Olha, a partir de um testemunho desse, eu olhei para a minha vida agora, eu vindo esse testemunho, eu fui fazendo uma leitura do que eu estou vivendo hoje. É tão pequeno, perto de uma experiência tão forte, tão intensa. Bendito seja Deus por esse testemunho e pela coragem desta irmã de partilhar conosco essa luta e alimentar no nosso coração essa certeza de que se nós estivermos em Deus, independentemente dos fatos, das circunstâncias, das situações, nós sempre sairemos vitoriosos. Amém? Vou trazer a palavra do dia para você, que Deus já começou a operar no nosso meio, desde quando nós começamos aqui o Sorrindo para a Vida. E a palavra de Deus hoje é a palavra de Deus. A frase do dia de hoje é de São Dom Bosco. E vai dizer assim para mim e para você: quem reza ocupa-se da coisa mais importante de todas. Quem reza ocupa-se da coisa mais importante de todas. Vamos pedir a intercessão de São João Dom Bosco por nós, né, por toda a nossa família, pela realidade que você está vivendo no dia de hoje. A Dilson vai preparar o nosso coração. Eu repito para você a palavra. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, pega ela aí e abra no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, os versículos de 25 a 37. Vamos ouvir o que Deus tem para mim, para você, para todos nós. Assim como do testemunho de hoje, que a Val trouxe, talvez você não tenha passado por uma situação tão difícil, ou não esteja passando por uma situação tão difícil, mas algum tipo de aflição, por mais simples que seja, pode estar atingindo o seu coração. E o Salmo, como o Cassiano trouxe no começo do programa, diz: sois meu refúgio no dia da aflição. Acredita, Deus está vendo a sua aflição, seja ela qual for, pequena, grande, imensa, Deus está vendo a sua aflição. Amém. Deus te vê, não é indiferente a tua dor, Deus te entende, quer te envolver de amor. Deus te vê, não é indiferente a tua dor, Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz, tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar,
saber esperar e Ele agirá. Ele quer te fazer feliz, tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Pai nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, a partir do 25. Um doutor da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, vá e faça o mesmo. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? E a passagem do Evangelho decorre aqui, onde Jesus então leva aquele homem estudioso, aquele sábio, a uma experiência mais profunda com a palavra e com o próprio Senhor, que é a palavra. E aí Jesus então conta a parábola do bom samaritano, onde Jesus conta esta história, que havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e ali no meio do caminho ele foi tomado pelos assaltantes, e ali ele foi espancado quase até a morte. Ali ele foi roubado de todos os seus bens e largado para morrer ali mesmo. Então passa-se por aquele caminho dois personagens, duas pessoas, um sacerdote e um levita, e passam direto. Depois passa um samaritano, e o samaritano para, vê, sente compaixão e cuida daquele homem. E Jesus então volta para aquele estudioso e pergunta: no seu entendimento, quem foi o próximo? E então ele foi obrigado a dizer que o próximo foi o samaritano. E ali então Jesus deixa para aquele homem e para mim e para você a grande lição do dia de hoje. Como eu dizia no início, Jesus hoje, ele se antecipa e vai ao seu encontro. Nesta parábola, o que acontece? O estudioso foi até Jesus. No dia de hoje, é Jesus que vai até você, para promover a mesma experiência, uma experiência mais profunda com a palavra e uma experiência ainda mais profunda com Ele, que é o nosso Senhor e Salvador. Então, a primeira coisa que vai acontecendo conosco nesta passagem, que é o primeiro grande choque que essa palavra traz para mim, que é o confronto com a minha verdade. Jesus é a verdade. E quando Ele se aproxima de mim, Ele me coloca em confronto com a minha própria verdade. E a palavra hoje traz isso. O que eu, Lúcio, realmente quero? O que você realmente quer de Jesus? Jesus, Ele contou mais ou menos 85 parábolas. Isso mesmo. Se você pegar os 4 evangelistas, você vai ver que ali tem mais ou menos 85 parábolas. E Ele adotou esse meio pedagógico, porque Jesus, Ele era mestre. Jesus, Ele era um formador de discípulos. Então, Ele adotou essa pedagogia das parábolas. A parábola, essa palavra parábola, ela vem do grego, que é parábole, que significa colocar ao lado. Ele coloca justapostos, ele coloca uma coisa do lado da outra. E Jesus se utilizou desse método por quê? Porque daí ele coloca a realidade atual da vida, aquela circunstância atual, aquela realidade presente, do lado
de uma realidade celestial. Jesus se utiliza da parábola para iluminar, ele joga luz do céu na realidade terrena. Ele revela as verdades do reino. Posso lhe fazer um pedido? Abra totalmente o seu coração neste momento para que a luz de Cristo entre no seu coração. E as verdades do reino de Deus, elas possam iluminar o seu coração. Porque o que Jesus faz com as parábolas, ele traz as histórias simples com profundos ensinamentos teológicos. E assim ele facilita a compreensão e a assimilação do coração. Jesus, hoje, ele me pega pela mão, ele pega a minha vida e coloca do lado desta parábola. E como dizia o Cassiano na abertura do programa, ele faz isso porque hoje ele quer oferecer a mim e a você uma nova vida, uma maneira nova de se viver. Sabe, meus irmãos, porque honestamente eu e você, quando nós lemos essa palavra, a gente precisa entender que no fundo, no limite, esse estudioso ele nunca quis de verdade ir para o céu. A pergunta que ele fez não era para descobrir o caminho do céu. Na verdade, ele queria testar Jesus, ele queria colocar Jesus à prova e, no fundo, ele queria fazer Jesus fracassar, tropeçar nos seus próprios ensinamentos. Mas aí Jesus, ele reage à pergunta do estudioso com outra pergunta. O que está escrito na lei? E com isso Jesus indicou que ele não estava ali neste mundo, naquele contexto, para ensinar uma nova doutrina, que esse era o grande choque que estava acontecendo na aceitação do Messias. Eles esperavam um outro Messias. E Jesus se revelou como o enviado do Pai para nos ensinar o caminho do amor. E eles achavam que isso era contrário, e Jesus foi mostrando que ele não veio trazer uma nova lei, mas ele veio elevar o entendimento da lei para que eu e você também pudéssemos, no dia de hoje, viver a perfeição da lei. Ora, qual é a perfeição da lei? O amor. E aí, Jesus estava fazendo o quê? Apontando para aquele sábio os princípios básicos da lei de Deus. Quando você ou quando eu vamos até Jesus, nós realmente queremos aprender. Eu sei que é sincero o desejo do seu coração de ir até Jesus. É por isso que hoje ele tomou a iniciativa e ele foi até você. E eu vou insistir com isso durante a pregação. Que é Jesus que está indo ao seu encontro, porque ele viu o seu desejo sincero de querer aprender o caminho do céu. O que está em questão aqui é realmente como o Cassiano vai para o céu. E quem realmente vai chegar no céu. Porque existe o que eu quero, mas existe como eu posso realizar aquilo que eu quero. E aí Jesus, que é o bom mestre, ele posiciona esta pergunta do sábio da forma correta. Porque o ponto principal não é se perguntar quem é o meu próximo. Como ele quis dar aquela desculpa esfarrapada. Mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quando o Cassiano abriu o programa, ele dizia da nossa experiência fraterna e ele ressaltou algo importante, que só aconteceu essa experiência fraterna, essa experiência de amor fraterno, por quê? Porque houve uma aproximação. Ele decidiu vir ao encontro e encontrou alguém que já estava ao encontro dele. E houve um encontro de verdades, um encontro de pessoas. E aí houve a experiência do amor. Mas o que esse estudioso fez foi dar uma desculpa barata para Jesus. Então, quem é o próximo? Como se ele não soubesse. Então, Jesus o ensina que a pergunta correta não é quem é o próximo. Então, você pode até anotar isso. A pergunta correta não é quem é o meu próximo. Mas a pergunta correta é: eu estou sendo o bom próximo dos que necessitam ao meu redor? Eu estou sendo um bom próximo para os necessitados ao meu redor? Meus irmãos, o reino começa em mim. É de dentro para fora. E Jesus está revelando isso a você nesta manhã. O reino de Deus já está em você porque Jesus já está com você.
E o que Ele espera é que você se coloque à disposição dos que estão necessitando da sua presença. Não é quem é o próximo, é você que é o próximo em movimento. Olha que bonito. A mudança, a metanoia que o Evangelho traz à nossa mente. Nós estamos a caminho. E aí no final do discurso, né, Jesus, ele é maravilhoso porque daí ele faz o próprio estudioso responder a ele que quem foi o próximo foi o samaritano. Por quê? Porque ele teve compaixão. O samaritano teve compaixão de quem necessitava. E aí Jesus diz, vai e faze tu a mesma coisa. Esta é a palavra de ordem para mim nesse dia de hoje. Essa é a grande mudança de vida que o Senhor me indica. Essa é a rota nova que o Senhor me manda percorrer. Lúcio, vai tu e faze o mesmo. Faz o que, Lúcio? Enche o seu coração de compaixão e vai ao encontro de quem está ferido. Lúcio, vai tu e faze o mesmo. Nós somos, eu, a Valdênia, o Sapo, o Adilson, você, nós somos chamados a ser sinais de esperança. Nós somos chamados a ser uma atitude em movimento, é a misericórdia em ação. Qual é o meu chamado? Meu chamado é ser casa da misericórdia. O Padre Jonas já me revelou isso num documento profético. Eu sou casa da misericórdia, então eu sou misericórdia em ação, em movimento. Mas esse não é um chamado exclusivo para o Lúcio. Hoje Jesus foi ao seu encontro para dizer a mesma coisa para você. Você é chamado a ser misericórdia em movimento. Sabe, eu fico pensando assim, que eu posso ser o único Jesus que aquela pessoa vai ter a oportunidade de conhecer na vida. Onde você mora? Aí, isso mesmo, na sua cidade. Já parou para pensar que você pode ser o único Jesus que as pessoas que necessitam aí de um contato com a misericórdia, com a compaixão, podem conhecer? Eles podem conhecer Jesus através do seu rosto. Repito, você é o único Jesus que este próximo possa conhecer. Nós precisamos entender na dinâmica da vida cristã que o testemunho é o anúncio mais potente da face de Cristo. O testemunho é o anúncio mais potente da face de Cristo. Ele tem força para chegar e transformar qualquer realidade. O testemunho muda qualquer realidade. Por quê? Porque o testemunho contém em si a presença que nos move, que é a presença de Cristo. O amor de Deus, ele é seguido pelo amor do próximo. Então, ele é um comportamento. Olha, entenda essa dinâmica. O amor a Deus, ele é seguido do amor do próximo. Portanto, ele é um comportamento. E é este comportamento que identifica os verdadeiros cristãos. O comportamento que identifica os verdadeiros cristãos é o comportamento misericordioso. É o comportamento compassivo. E só para a gente entender um pouquinho melhor o contexto da palavra, Jerusalém ficava a mais ou menos 27 quilômetros de Jericó. Portanto, era uma descida. Por quê? Porque Jericó está abaixo do nível do mar. Então, é uma descida de mais ou menos 1.200 metros. E especialmente naquela época de Jesus, era um terreno montanhoso, cheio de nuances, de curvas e também de algumas grutas, algumas cavernas. Por isso tornava esse caminho tão perigoso, porque naquelas cavernas ficavam escondidos os ladrões. Mas também esse caminho, ele era como que uma rota religiosa. Olha que interessante, era uma rota religiosa. Por quê? Porque em Jericó habitava naquela cidade mais ou menos 1.200 sacerdotes. Era uma cidade também religiosa, onde esses religiosos ficavam em movimento para servir o templo. Então, esse é o cenário onde nós estamos. E é até bonito, Cassiano, porque quando nós temos a oportunidade de ir a Jerusalém e na Terra Santa, quem já fez essa experiência vai se recordar disso comigo, não é?
quando você vai fazendo o caminho de Jerusalém a Jericó, hoje é asfaltado, né? Você vai ali de ônibus, mas ali naquela descida tem até um monumento que indica o lugar. Foi erguido um monumento ali naquele lugar onde acontece esse fato do assaltado ser socorrido pelo samaritano. E é um monumento grande que está ali para recordar que esse é o nosso caminho. Nós estamos sempre em movimento e é preciso se recordar que a nossa atitude é sempre a do samaritano, independente do caminho perigoso que nós estamos percorrendo. Eu desejo do fundo do meu coração que um dia todos nós tenhamos essa oportunidade de fazer essa experiência, de ir à Terra Santa e tocar com os próprios pés o lugar onde os pés do Mestre tocou. Mas voltando aqui para a palavra. Então, esse caminho ali teve um fato. O fato é que alguém, que é esse personagem que foi assaltado, que Jesus não identifica quem ele é, mas a gente subentende que era judeu e que estava fazendo um caminho religioso, ele foi assaltado. Espancado quase até a morte, levaram tudo dele. Ora, então fica fácil de entender, Cassiano, se ele foi espancado até a morte, levaram tudo dele, além de ele estar muito machucado, ele estava nu, um sinal da vergonha. Estava quase morto e nu. Guarda isso para você entender o contexto da palavra. Mas aí o que acontece? 2 outros personagens passam também. Quem é que passa primeiro? O sacerdote, seguido do levita. Provavelmente eles estavam fazendo o quê? Já indo para casa, voltando dos serviços religiosos que foram prestar no templo. O que acontece quando aquele homem quase morto enxerga o sacerdote? Ele vê no sacerdote um sinal de esperança. Ele vê no levita um sinal de salvação, porque naturalmente é o que se esperaria deles. Considerados os santos, os religiosos. Esperavam-se dele que eles ajudassem o pobre coitado. Mas o que aconteceu? Ambos passaram direto. Seguiram pelo lado oposto da estrada. Quanto mais longe, melhor. Aí talvez agora desperta no seu coração aquela raivinha, né, do sacerdote, do levita. Deixa eu só te explicar uma coisinha. Parece que eles estão longe da gente, né? Tá não. Porque eu e você fazemos a mesma coisinha. A gente também, cheio de nós, né, religiosos, porque conhecemos a Deus, também colocamos a nossa plaquinha igual a deles. Tá em inglês, né? Para ficar mais assim interessante, despertando a sua curiosidade. Do not disturb. Do not disturb. Ou você pode falar mais alto ou mais baixinho, porque não importa o tom da voz, importa o comportamento. Não perturbe, não me envolvo, não quero saber. Quanto mais longe, melhor. A gente põe a nossa plaquinha bem onde nós temos até o nosso sinal religioso. Que contradição. Os nossos olhos enxergam quem necessita da nossa ajuda, mas a gente fica apontando para a nossa plaquinha. Não me perturbe. Não quero saber, não é problema meu. Olha que coisa louca isso que eles foram vivendo, porque eles eram considerados os santos, eles eram considerados os religiosos, era se esperar dele que eles ajudassem. E ambos falharam em cumprir um dos mandamentos fundamentais. Qual é o mandamento fundamental? Demonstrar amor e misericórdia. Demonstrar amor e misericórdia. E eles falaram sem abrir a boca: não me perturbe, morra aí onde você está, porque eu estou vivendo a minha religiosidade e agora eu vou voltar para casa. Infelizmente, meus irmãos, perdoe, eu não quero de forma nenhuma parecer ofensivo a você, porque os primeiros ouvidos que escutam essa exortação são os meus. A primeira pessoa que precisa mudar de vida sou eu. Mas infelizmente essa parábola revela a verdade que muitos de nós vivemos hoje. Nem todos os religiosos são praticantes da maior verdade religiosa: amar o próximo. A maior verdade da religião, a maior verdade cristã é amar o próximo.
é encher-se de compaixão e se tornar misericórdia em movimento. Vou tirar a plaquinha aqui um pouquinho. Porque infelizmente a gente não consegue tirar a placa que está dentro, né? É o comportamento. É o nosso comportamento que vive desta forma. Mas aí acontece que Jesus também traz algo extraordinário nessa passagem, que daí sim, ufa, é a nossa esperança. Quem é o herói? Quem é o herói dessa parábola? É o samaritano. Ele é o reflexo, ele é o exemplo, ele é o testemunho de como eu, Lúcio, eu cristão, devo agir em relação ao meu próximo. O samaritano, ele não parou ali para dizer, meu, tu é um judeu, se lasca. Tu é um judeu, tá aí, nessa condição, se vira, você merece o seu castigo. Por que estou usando essa expressão? Talvez você não saiba, mas os judeus e os samaritanos, eles eram inimigos. Eles não se davam de jeito nenhum, era cada um na sua. E o contexto histórico, tem até um grande teólogo, Flávio Joséfo, ele escreve muito sobre isso, sobre como era esse comportamento de inimizade entre o judeu e o samaritano. Mas naquele momento, não era ali o mais importante saber se a pessoa era judeu ou não. O importante era que havia um próximo que necessitava de ajuda, e o samaritano entendeu isso. Agora, sabe de uma coisa, Sapo? Às vezes o próximo que precisa da sua ajuda é o seu inimigo. Durma com esse barulho. Verdade. É essa musiquinha que canta no nosso ouvido. O próximo, às vezes, é o meu inimigo e eu preciso ajudá-lo. Olha, como diria o Padre Jonas Abib, o próximo é o próximo, não importa quem ele seja. O samaritano, ele não olhou para o preconceito, a raça, a religião, nível cultural, oposição social. Ele teve compaixão. Ele foi compaixão. Mas o que é compaixão? Compaixão não é sentir dó não, gente. Não é sentir pena. Compaixão é sentir o que o outro sente. Compaixão é sentir o que o outro sente. É colocar-se no lugar do outro. Compaixão é o que Deus sente cada vez que nos vê pecando, escolhendo o que não é santo. Compaixão é o que Deus sente quando nos vê em problema. Compaixão é o que Deus sentiu quando Ele viu aquela mulher perdendo o pai e sendo abandonada pelo marido. O coração de Deus se encheu de compaixão nesta hora. Compaixão é ver a miséria e tomar a miséria para si. A compaixão, ela atrai para perto de você a misericórdia. Ou seja, ela tem a atitude de trazer a miséria do outro para dentro de si. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, o amor, que é só sentimento, é só ilusão de mercado. Não existe. O amor é ato concreto. O amor precisa gerar atitude. Amor é ação. Se você puder, escreva isso que eu vou te dizer agora. A espiritualidade se encarna nos atos de misericórdia. A espiritualidade se encarna nos atos de misericórdia. É quando eu toco na miséria do outro, é quando eu lavo as suas feridas, é quando eu enxergo, eu paro para ver, é quando eu paro para escutar, eu escuto, eu ouço a dor do outro, eu sinto o que o outro está sentindo. Isso é espiritualidade encarnada. Irmãos, preste atenção nisso, por favor, preste atenção no que eu vou te dizer. Há sempre alguém ferido pelo caminho. Há sempre alguém ferido pelo caminho. E eu repito, você pode ser o único Jesus que essa pessoa pode encontrar nesse momento. Seja misericórdia e compaixão em movimento. Volta lá no início.
É Jesus que se aproximou de você, é Jesus que foi aí onde você está e está te dizendo isso. Seja o meu rosto, seja os meus braços, seja as minhas pernas, seja a minha voz, seja o meu coração, seja a misericórdia e a compaixão em movimento, porque sempre há alguém ferido pelo caminho. O samaritano, ele se esqueceu de si, tudo ficou para trás, tudo ficou em segundo plano. Ele foi capaz de mudar a sua rota, mudar os seus planos. Ele parou e viu as feridas, o sofrimento daquele homem e decidiu cuidar das feridas. Meus irmãos, eram tantas feridas. Aquele homem era uma chaga viva, que o samaritano, eu penso e acredito nisso, que ele teve até que rasgar uns pedaços da sua própria túnica para amarrar as feridas com azeite e vinho, porque tudo aquilo que aquele homem tinha, ele gastou com aquele machucado. E eram tantas machucaduras que ele até correu o risco de ser mal interpretado e achar que ele poderia ter causado aquilo. Ele não se importou com a sua autoimagem, ele não se importou com a sua reputação, ele não se preocupou consigo mesmo, ele cuidou de quem precisava. Sabe, eu fico perguntando, será que eu, Lúcio, estou disposto a correr tamanho risco? Será que eu estou disposto a correr tamanho risco? O samaritano, e é isso que Jesus diz para mim hoje, e provavelmente está dizendo para você também, ele não esperou que pedisse ajuda, ele se antecipou. Jesus está me dizendo, Lúcio, não espere que peçam a sua ajuda. Enxergue quem precisa e faça alguma coisa para quem precisa da sua ajuda. O samaritano andou a pé até a hospedaria. O que isso quer dizer? Não imponha limites sobre a sua caridade. Tem muita gente que faz uma caridade fajuta só para aliviar a consciência. Eu gosto de recordar o Papa Francisco quando ele nos exorta e pergunta, quando você dá a esmola, você olha nos olhos daquele que você está oferecendo a esmola? Quando você oferece a sua roupa, você toca naquele mendigo que você está oferecendo a roupa? Nós não podemos fazer da caridade um alívio de consciência. Nós precisamos fazer da caridade uma conduta de vida cristã. Mas a caridade verdadeira, que não impõe limites, mas que se dá por inteiro como Jesus se deu por inteiro. E aqui eu gostaria de falar algo muito sério para todos nós. Às vezes, o próximo está dentro da nossa casa e a gente não enxerga. Tem alguém dentro da nossa casa manifestando uma dor e a gente não está vendo. Tem alguém dentro da nossa casa precisando encontrar Jesus. E eu estou tão preocupado em rezar ou fazer escritos na minha Bíblia que eu não estou enxergando o Evangelho vivo que está diante dos meus olhos. Qual é a tua postura para os que estão dentro da sua casa, para os que estão na sua família? Onde houver uma alma ferida, um coração machucado, onde houver um filho de Deus prostrado, uma pessoa que foi roubada, assaltada por esse mundo, ali deve estar eu e você, seguidor de Cristo, movido pela compaixão, cheio de misericórdia, para fazer o que precisa ser feito. Deus é eterna misericórdia e compaixão por nós. Então, eu e você precisamos também ser cheios de misericórdia e compaixão para com aquele que sofre. Jesus, abra o nosso coração e os nossos olhos nesta manhã e faz com que nós possamos, Senhor, de verdade, Senhor, ser cheios de compaixão. Eu vou dar 2 testemunhos aqui para vocês entenderem na prática. Eu recebi no meu Instagram essa semana um pedido de uma senhora e ela dizia assim, Cassiano, Lúcio, por favor, reze pelos meus 3 filhos. Eu tento imaginar o tamanho da dor dessa mãe e eu não consigo. Porque o coração de mãe, para mim, é o coração mais aproximado do coração de Deus. Ela dizia assim, reze pelos meus 3 filhos. Os meus 3 filhos são viciados em álcool, cigarro e drogas. Consegue imaginar o coração desta mãe? Automaticamente,
eu já estou fazendo aquilo que me cabe nesse momento, que é a minha oração. Porque existem momentos que a face de Cristo se revela pelo Cristo orante. Então você assume essa pessoa em oração. Mas por outro lado, nesse acampamento, o último Livrai-nos do Mal, eu estava caminhando pelo centro de evangelização, fazendo o serviço próprio da minha escala, e ali encontrei um pai de família. E ele me encontrou e já começou a chorar e disse assim: por favor, peça ao Padre Bruno e o Ironi para rezar pelo meu filho. Eu sou separado há 10 anos. Por um milagre de Deus eu consegui trazer o meu filho aqui nesse acampamento. Mas quando nós sentamos no centro de evangelização e o padre começou a falar, ele olhou para mim, parecia outra pessoa, parecia que existia algo dentro dele. E disse assim: isso aqui não é para mim. E levantou e foi embora, voltou para a pousada. E eu estou desesperado, eu não sei o que fazer com meu filho. E eu falei assim: o senhor me encontra ali na ponta do palco que eu vou tentar ver se o Padre Bruno vem aqui dar uma bênção no Senhor. Ele falou: não, se o Padre Bruno colocar o nome do meu filho na missa. Eu falei: então o senhor vai lá na ponta do palco, me dá o nome do senhor e do seu filho. E ele foi lá, me entregou, e eu entreguei nas mãos do Padre Bruno, contei a história para o Padre Bruno e falei: por favor, reze nessa missa. Porque o que esse homem precisava era da face do Cristo, que escuta, que fala, que toca nele e que diz para ele que ele não está sozinho. O que você pode fazer nesse dia para revelar a face de Cristo para o seu próximo? Onde houver uma ferida, onde houver alguém que precisa, ali deve estar você, sendo misericórdia e compaixão em movimento. Sabe, e nós estamos caminhando para o final dessa pregação, nós já vamos rezar. E eu gostaria de pedir que você entendesse esta realidade. Se fazer próximo. Para que nós nos consigamos ser próximos, nós precisamos estar próximo. O que você está dizendo? Você está ficando biruta aí, birolando a coisa? Não, presta atenção. Para ser próximo, nós precisamos estar próximo. Primeiro, nós precisamos estar próximos. Lembre, Jesus foi aí onde você está agora. Ele já está próximo de você. É disso que eu estou falando. Nós precisamos ser próximos, como filhos do Pai da misericórdia. Nós precisamos ser próximos do irmão Jesus, que é o Filho Salvador, que nos salva em todo o tempo. Nós precisamos ser próximos do Espírito Santo, que é amor e nos faz nos sentir profundamente amados pela Trindade Santa. Para estar próximos, nós precisamos ser próximos daquele que nos amou primeiro e deu a nós a vida nova. Quanto mais nos sentimos amados pela Trindade Santa, mais nos enchemos de compaixão e misericórdia para estar próximo de quem precisa, para ir e ficar perto de quem precisa. É o estar, é o ser para estar. Quando eu sou próximo de Deus, eu me coloco em movimento para estar próximo de quem precisa. Papa Francisco, quando ele fez uma pregação sobre essa passagem do bom samaritano, ele recordava que os primeiros cristãos eram chamados de discípulos do caminho. É isso que o Senhor espera de mim e de você hoje. Que nós nos tornemos discípulos do caminho, caminhando nas pegadas do Cristo, tornando-nos o bom samaritano nos dias de hoje. Ouvir o ensinamento é bom, mas é colocá-lo em prática que é o fundamental. Ouvir a pregação faz bem, mas é colocá-la em prática que faz a diferença. O termômetro do cristão é a prática cristã. O termômetro cristão é a prática cristã. Não é sentimento, é atitude. Então, para terminar e a gente começar a oração, eu gostaria de fazer um desafio para você. Que você possa fazer um compromisso pessoal com Deus. Não é comigo. Não é com o Lúcio. Não é com a canção nova, Casa da Misericórdia. É com Deus. Que você fizesse o seu compromisso com Deus. E a começar dos que estão dentro da sua casa.
e ir dos que estão fora da sua casa, que você seja o bom samaritano. Para terminar, só para você entender o que eu estou falando. Eu tomei conhecimento bem recente, ainda estou em impacto dessa experiência. O pai entrou em casa e, ao abrir a porta, ele encontrou a sua filha de 20 e poucos anos enforcada. Ela se suicidou, porque a dor que ela trazia dentro de si foi tão forte que ela não conseguiu encontrar o bom samaritano perto dela para cuidar daquela ferida, e ela suicidou-se. Eu estou no impacto dessa história, e isso tem me dado força para ser com o Pai das Misericórdias, para me colocar em movimento com a misericórdia que precisa de mim, e está dentro da minha casa e está fora da minha casa. Então o que eu peço a você, faça esse compromisso com Deus, de ser o bom samaritano na vida de alguém. Sabe, meus irmãos, vamos fazer o seguinte, deixa eu puxar aqui meu crachazinho, estou bem bonito aqui nessa foto. Faz isso no dia de hoje. Rasga essa placa que está dentro de você, de não te perturbe, de não se envolver, de não cuidar, de não enxergar, de não escutar. Rasga tudo isso e assume uma vida nova. A vida nova do bom samaritano, de estar em movimento e de ser o bom samaritano para quem precisa de você. Vamos rezar? Vamos rezar, Cassiano, vamos rezar, Adilson, Valdênia. Vamos começar a nossa oração desta forma, pedindo que o Espírito Santo de Deus, ele seja derramado sobre nós. Porque sem o Espírito Santo, esta pregação ela vai entrar, ela vai nos encher de emoção, mas ela não vai ser capaz de nos levar a uma transformação de vida. Porque o Padre Jonas diz assim, meus irmãos, que só o Espírito Santo é capaz de transformar a nossa vida. E eu peço que aquilo que o Padre Jonas ensinou há tanto tempo e ensina no dia de hoje com a sua própria vida, a ser o bom samaritano, porque ele é um homem cheio do Espírito Santo. Eu e você recebamos essa porção dobrada do Espírito Santo e os nossos olhos se abram, os nossos ouvidos se abram, o nosso coração, ele se abra para enxergar e se colocar em atitude concreta para esta pessoa ferida, machucada, que precisa do meu cuidado e do seu cuidado. Onde você está, peça sobre você o Espírito Santo. Peça que seja derramado sobre o seu coração o batismo no Espírito Santo, capaz de fazer você rasgar essa placa de não te perturbe e vestir a camisa do posso ajudar. O que eu posso fazer por você? Como eu posso revelar a face de Cristo na sua vida? Ó Espírito Santo, nesta manhã, dá-nos essa graça, enche-nos da Tua presença e nos faz ser misericórdia e compaixão. Amém, Senhor. Enche-nos, enche-nos. Soprar em mim Teu Espírito de amor, ter-te em meu coração é misericórdia, Senhor. Vem soprar em mim Teu Espírito de amor, ter-te em meu coração é misericórdia, Senhor. Passa os Teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Busco as águas de Tua fonte, vem me saciar com Teu Espírito Santo. Passa os Teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Busco as águas de Tua fonte, vem me saciar com Teu Espírito Santo.
seja Deus. Amém. Glórias a E essa é a palavra de ordem para nós no dia de hoje. Compaixão. Você faça esse compromisso a partir de então. Durante toda a pregação do Lúcio, eu fui fazendo memória aqui desses últimos tempos que nós estamos vivendo, né? Eu acho que uma das maiores sequelas que a pandemia deixou, né, na vida de muita gente é a indiferença, é a insensibilidade, porque a gente está sempre atrasado, porque o meu tempo é o mais importante, porque eu tenho que correr atrás do tempo perdido. Então que nós tenhamos esse coração hoje disposto, essa compaixão, a capacidade de sair de si e ir ao encontro das necessidades do outro. Peça essa graça a Deus a partir de hoje na sua vida. Você que era já era tão sensível às realidades, né? E eu concluo aqui essa minha pequena partilha. Esses dias eu estava na formatura do meu filho lá no exército, sabe, Lúcio? E aí estava lá toda a nossa família muito feliz que ele estava concluindo ali aquela etapa do aeromóvel. E aí de repente eu olhei para trás e eu vi que tinha um soldado. E ele estava com aquele, eu esqueci o nome que cola aqui, né? Do aeromóvel na mão assim, parado. E eu olhei e não tinha ninguém do lado dele. Aí abracei o Gustavo, coloquei nele, né, com o pai feliz e fui até o rapaz. E aí, meu irmão? Você está aí sozinho? Ele falou, não tem ninguém. Aí eu falei, eu posso colocar em você? Ele, pode. Aí eu coloquei aquele emblema dele, porque ele tinha passado ali mais de uma semana no mato, uma luta, uma conquista. Disse para ele, né? Eu até me emocionei, porque parabéns, enfim. Parabéns, trouxe ele para perto da nossa família ali. E naquele momento eu pedi para Deus isso, que nunca me falte essa sensibilidade. Mesmo em meio a um momento tão maravilhoso que eu estava vivendo com a minha família, mas a capacidade de olhar para o lado e perceber que o outro estava sozinho, sem ninguém do lado. Então que Deus te dê essa graça também ao longo do dia de hoje, tá bom? Tem muita gente à beira do caminho esperando este bom samaritano. Eu nem precisaria ter feito nem a pregação, era só você estar do testemunho, estava dito tudo. Val, vamos aí, Val, que hoje começou aquele testemunho, terminou agora, hoje está maravilhoso. Graças a Deus, louvado seja Deus que segue agindo em nosso meio, segue fazendo na nossa vida. Esse é um trabalho de consciência, né? A gente precisa mudar a nossa consciência. A verdadeira conversão, ela começa de dentro para fora, mas é na mudança de pensamento. Então, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar e, a partir disso, mudar o nosso agir, porque senão fica falso, né? A gente faz por fazer, é de dentro. Então, que o Senhor mude a nossa consciência a partir dessa palavra. E a gente precisa escolher, né? Para quem que eu vou ajudar? Não, filho, a providência já colocou essa pessoa junto de você. Olha aí, porque ela já está junto de você. A providência já colocou você no lugar certo. Então esteja atento aos sinais de Deus. Agradeço a todos que estão participando conosco. Gostaria de poder mencionar o nome de cada um. Muito, muito obrigada a você que deixou o seu pedido de oração. Então aqui também quero dizer, fazer esse momento de empatia, né? Não está passando desapercebido, viu? Seu pedido de oração, não está passando desapercebido o seu testemunho da graça de Deus, a sua experiência com Deus. E obrigada por compartilhar conosco, porque é esse testemunho que vai multiplicando e vai nos dando a certeza. Nosso Senhor Jesus Cristo segue agindo em nosso meio. Quero mostrar por isso, porque todo mundo fica na expectativa. Outro dia uma pessoa falou assim, Val, mostra mais, está mostrando pouco. Vou mostrar aqui, gente. Conheçam o Otávio. Ele tem 6 anos e é sócio Kids. A Lauriana que mandou pra gente. Que coisa mais linda que tá o Otávio. Deixa eu melhorar aqui a posição para mostrar para vocês. Tá lindo demais, tá com aquela camiseta, minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Exato. Eu fiquei sabendo uma coisa, Cassiano, falei, nem acredito. Me disseram que essa camiseta é assim, não vai ter reposição. Então as que tem. Então Olha. corra, se você quer esta camiseta, vai lá no site e já garanta a tua, porque não vai haver reposição. Então, minha gente, fique esperto. Agora, essa camiseta, essa família, ela disse assim, Val, deixa a gente modelar hoje, por favor. Foi a Josiane, foi a festa de aniversário dela, eu de olho nos docinhos, na mesa e tudo mais. Feliz aniversário. Ela disse que está aqui, ó,
com todos celebrando e que a família é Canção Nova. Vocês duvidam? Claro que não, né? Olha lá. Olha lá. Todo mundo de camiseta São Miguel Arcanjo. Eu costumo chamar essa de clássica. E atenção, hein? A partir do dia 15 de agosto já começa a quaresma de São Miguel Arcanjo. Quem tem a camiseta, ok. Quem não tem, ou precisa atualizar aí as camisetas de São Miguel Arcanjo para a família toda. Não me esqueço, de uma vez eu mostrei, Lúcio, 57 pessoas de uma mesma família com camiseta de São Miguel Arcanjo. Ó, essa foto está registrada na minha memória. Então, se você quer colocar a família toda, já aproveite. A Vivian mandou fotinhos das fofurices dela. Vivian, muito obrigada por compartilhar conosco. Começo mostrando essa aqui. Ela tá com... Todas estão, tá bom? Com... Olha que fofurice, gente. Lindo, Bore. Nome de Jesus, ela tá com o Bore. Ai, que coisa mais linda. E aqui com a outra priminha. Não é muita fofurice? Olha, coisa linda. Sorrindo para a vida. Coisa mais linda. Eu vou mostrar uma outra foto para vocês, mas antes eu vou contar o testemunho, porque esse testemunho acompanha a foto e a gente vai vendo a graça de Deus, o agir de Deus em meio a nós. Ela diz assim: bom dia, bancada linda e abençoada. Meu nome é Ana Paula. Sou de Mococa, no estado de São Paulo. Somos sócios há anos e hoje estou aqui para testemunhar a graça que o Senhor me concedeu através da medalha das duas cruzes. Lembra que essa semana todo mundo perguntando como é que é essa espiritualidade? Explica de novo. Sou um novo aqui, não conheço. A Ana Paula também nos ajuda a entender mais sobre essa espiritualidade a partir do testemunho. No dia 27 de julho de 2021, há um ano atrás, hoje fazendo um ano, ok? Meu esposo Germano, ela contando, se acidentou no trabalho em uma usina hidrelétrica com um choque de 2.500 volts. Nossa. Na hora, ele ficou grudado cerca de 12 segundos, até que foi socorrido. No momento, ele teve várias paradas cardíacas e respiratórias. Parou por completo mesmo. Até que os amigos, que foram anjos, vieram prestar os primeiros socorros. Teve queimadura de 2º e 3º grau pelo corpo e na cabeça. Uma abertura no tórax e o braço direito comprometido. Quando cheguei ao hospital, as notícias não eram boas. Havia acabado de passar por uma cirurgia no tórax e reconstrução da orelha. E ele corria risco de morte. Precisaria amputar todo o braço, segundo o médico, além de uma máquina de hemodiálise constante, caso sobrevivesse. Eu não acreditava naquele pesadelo e passei a fazer como aprendi na Canção Nova, entregar tudo nas mãos de Deus e em sua misericórdia para as nossas vidas. A todo tempo eu clamava como vocês ensinaram, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Até porque, Val, eu não conseguia rezar, pois 1000 coisas passavam na minha cabeça. Eu só proclamava isso, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Foram 72 horas de muita angústia. Ele foi entubado, eram horas de agonia e aflição. Toda vez que eu entrava na UTI, eu levava comigo a medalha, passava no corpo dele inteiro. Quando ele saiu do coma, veio a primeira graça. Ele estava totalmente consciente. Não seria mais necessário passar pela hemodiálise. E, por fim, o braço não seria totalmente amputado. Ele foi para o quarto, continuei firme na oração, entregando tudo nas mãos de Deus. Hoje, após um ano, venho agradecer ao Senhor por tudo, toda a providência que Ele fez na vida do Germano. Inclusive, ele já voltou a trabalhar, está com uma prótese e estamos vivenciando todo o amor e toda a gratidão que o Senhor teve conosco, porque, de fato, Deus se uniu a nós, nos livrou e nos protegeu. Mais que isso, nossa família está sendo curada, restaurada a cada dia. Sou grata por ter vocês na minha vida, vocês são minha companhia e me fazem estar mais perto de Deus. Esse testemunho todos nós podemos dizer, né? A Canção Nova nos faz estar mais perto de Deus. E ela terminou dizendo o quê?
É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Querem conhecer os irmãos? Eu A quero. filha, a esposa? Ele veio ao Santuário do Pai das Misericórdias para agradecer. Hoje está fazendo 1 ano. Tem foto com o Padre Márcio. Olha, Gente, que forte. Olha aqui, tá ali com a prótese, conforme a esposa falou, a Ana Paula. Mas tá vivo, gente. Esse homem teve o graças peito a Deus. aberto. Graças Um choque de 2.500 volts, mas a palavra de Deus se cumpriu, Lúcio. Cassiano, Adilson, Sapo e você, família Canção Nova, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Gerei, meu Deus. Família Canção Nova, que testemunho lindo, viu? E é você que nos ajuda mês a mês levar essa palavra, propagar essa espiritualidade a tantos corações e chegam aqui para nós esses testemunhos maravilhosos. Eu quero trazer o resultado da nossa campanha. Chegamos no dia de hoje, Lúcio, 73% família Canção Nova. Subimos 3%. Graças a Deus. Só que agora, Cassiano, como a Valdênia dizia agora há pouco, não é mais hora de andar rápido, agora é hora de correr. Então nós temos os dias úteis que estão nos faltando, são 3 dias úteis, então nós precisamos de 9% ao dia. Agora, a Canção Nova é necessitada da sua ajuda. O que você pode fazer para ajudar a Canção Nova e a gente atingir esta meta de 9% ao dia? É o desafio Pix? O Sapo já foi desafiado, o Sapo já foi desafiado, enfim, é o desafio Pix? É essa doação dos R$20 pelos 20 anos do Sorrindo para a Vida? Não importa. O importante é que eu e você não podemos ficar de braços cruzados. Descruza os braços, se coloca em movimento para celebrarmos esta vitória no final do mês. Nós acreditamos e acreditamos porque temos você conosco que poderá nos ajudar. Amém, minha gente. Família Canção Nova, a nossa meta é 27%, tá bom? Vamos focar aqui, a gente aprendeu dia atrás aí com o Padre Bruno. Olha, 73 a gente já alcançou. Vamos focar nesses 3 dias úteis que temos, nesses 27. Se todo mundo se ajudar, não vai ficar pesado para ninguém, tá bom? Então, o que você pode fazer para ajudar a Canção Nova? Olha, Deus nos deu uma palavra de ordem no dia de hoje. Compaixão. Vamos sair de nós mesmos hoje, vamos fazer esse movimento pelo bem, porque a Canção Nova é esse bom samaritano na vida de muita gente, tá bom? Obrigado, família Canção Nova, quero me despedir de você, agradecendo aqui a Val por mais esse dia maravilhoso. Deus abençoe, sócio pelo boleto, não se esqueça da Canção Nova. Quem pode com pouco, ajuda com pouco. Quem pode com um pouquinho mais, ajuda com um pouquinho mais. A gente só não pode ficar de fora. Até amanhã, se Deus quiser. Lúcio, muito obrigado, irmão. Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade única estar aqui a serviço da palavra. Hoje, Deus deu a graça de ser o Cristo comunicador. Quem sabe a gente se encontra aqui nas avenidas da Canção Nova e podemos nos dar um abraço. Amém. Adilson, obrigado, meu irmão. Deus te Santo abençoe. dia a você e a todos. Amém. Sapão, valeu. Até amanhã, com a graça de Deus. Minha gente, me despeço aqui com muito carinho também de toda a rede de rádio Canção Nova, que segue com a sua programação especial. E a